Bem-vindos ao Fofoca de Segunda, o podcast que desenterra os acontecimentos mais chocantes da história. Olha aqui, seus fofoqueiros. Vocês acham que sabem tudo sobre o passado? Acharam errado. Nós, que temos a língua mais afiada que chicote, vamos te contar os casos que só os maiores xeretas da história conhecem. Toda segunda, um novo episódio para você começar a semana com o pé direito. Ou com o pé torto, né? Vai saber. O episódio de hoje ele vai ser especial. A gente vai falar sobre rituais, mandingas e sabedorias de dar até nó na espinha. E se você tá ouvindo esse episódio, querido fofoqueiro, é porque hoje é dia de Apaga a Luz e Acende a Vela. O nosso quadro para histórias cheias de mistério, misticismo e um certo medo e suspense gostoso. A história de hoje ela vem lá das montanhas da Jamaica. É antiga, é poderosa e até hoje faz muita gente se arrepiar só de ouvir o nome. Dizem que a protagonista dessa história ela pegava bala de revólver com a mão. Isso mesmo, e outros contam que o caldeirão dela fervia sem fogo. Alguns alegam que ela desaparecia entre as árvores e que ainda anda por aí protegendo seu povo e impedindo que novas ameaças cresçam no seu território. Mas aí vai ficar a pergunta. E aí, Nani é uma bruxa? Então apaga a luz, acende a vela, fecha a janela e bora desvendar a história da Nani. Jack estava ansioso, mas bem preparado. Sua farda limpa, suas botas calçadas e altas o suficiente. E o cheiro de pólvora já estava no ar. Ele havia treinado e era um dos melhores atiradores. Dificilmente errava um alvo. Veio da Europa com ordens diretas, capturar a feiticeira das montanhas. Jack acreditava que era mais uma missão, uma patrulha numa colônia quente, barulhenta e selvagem. Esse lugarzinho era realmente habitado por gente que precisava ser civilizada, sabe? Mas quem era Jack de fato? Bem, isso não importa. Sua história se perdeu e não mais interessa. Jack era só mais um soldado entre muitos. Iguais a ele existiam milhares. Era um tipo de homem que cuspia no chão quando ouvia o idioma africano, que ria dos cantos ritualísticos e que dizia que nenhuma arma primitiva era páreo para o seu rifle. Agora, ele ia se vendontar com umas plantas exóticas? Melhor se esconder, viu, bruxinha? Ainda no primeiro dia, a tropa riu ao ouvir as histórias dos selvagens. Diziam que Nani, a chefe deles, era uma velha, curvada e que andava descalça, que falava com espíritos e fazia caldeirões ferverem sozinhos, que seu povo era capaz de desaparecer no mato. O soldado Jack ria, nunca tinha ouvido uma história mais maluca e descabida. Chamou de superstição, disse que feitiço nenhum resistia a uma mira certeira. No segundo dia, o caminho ficou mais denso. As trilhas que chegavam ao centro do vilarejo pareciam se dobrar, voltar e se esconder. O cozinheiro foi o primeiro a sumir. Mas o que diabos está acontecendo? O batedor foi o segundo. E então o sargento Williams foi encontrado caído ao lado de um campo de abóboras recém-nascidas. Ele estava imóvel, os olhos fixos e sem vida. A pele branca estava pálida como a neve. No peito havia algo estranho. Uma marca que parecia uma mão de criança feita de cinzas. Os soldados se abrigaram. A fome apertou, a água escureceu e a floresta escura e densa começou a cantar. A floresta cantava, a noite caía. Uma voz feminina se destacava ao fundo. Seria Nani? Uma voz profunda e enfeitiçada. Não, Nani não estava cantando sozinho. Ao longe, a melodia que não era feita de palavras se fazia sentir e arrepiava.
Era uma melodia carregada de susto, em volta de um véu e cheia de palavras não ditas. Na terceira noite, o soldado Jack, agora com a farda suja e o medo nos ossos, viu o caldeirão, sozinho, no meio da trilha, e borbulhava, sem fogo. Borbulhava sem parar e se alastrava. Engoliu seco, fechou os punhos. Ele se aproximou, cuspiu no chão e murmurou: "Não tenho medo de panela." Riu sozinho, um riso fraco, tentando abafar o próprio medo, e seguiu. 3 passos depois, caiu. A boca espumava, o corpo tremia, e quando abriu os olhos, o mundo já era outro. E ele começou a ouvir vozes. A floresta estava viva. Via olhos dentro das árvores. Jurava que alguém caminhava ao lado, mesmo quando estava completamente sozinho. Nani não apareceu de imediato. Ela esperou o momento certo. Esperou ele rir menos, tremer mais. E só então surgiu. A sua presença era arrebatadora. Dizem que ela não falava, nem era preciso. Apenas apontava. A mente perturbada de Jack ouvia seu próprio nome ser dito por Nani, repetidas vezes. Outros soldados apareceram. As balas lançadas dos rifles trêmulos desviavam do corpo dela como se tivessem medo. Nani parecia dançar em meio à explosão de tiros desesperados. As balas pararam no ar como se atingissem uma parede invisível. Uma a uma caiu nos pés dela. Uma outra bala voltou. Um soldado foi atingido no ombro e gritou. Bruxaria! Tentou recarregar, mas a arma estava cheia de folhas secas. E então, o silêncio. Nani poupou alguns soldados. A mulher se retirou e seus movimentos eram acompanhados pelos galhos da floresta. Estes se dobravam para deixá-la passar. Quando os soldados se reuniram novamente, o tenente Dylan, que havia ficado no acampamento com o restante da tropa, não acreditou em nada daquela história doida que os sobreviventes contaram. Ele confiava em sua fé e apenas isso. Contrariando a maioria, Dylan propôs uma nova investida contra os Maroons. O tenente foi o último a entrar na mata. Lembrou do que a tropa contara. Diziam que Nani sumia, que virava fumaça ou sombra. Ele não acreditava em nada disso. Mas, quando ficou sozinho, novamente a trilha desapareceu. Não via as marcas das botas dos soldados, não escutava mais os colegas. A floresta se fechou, e o ar pesou e estava sufocante. Alguém andava atrás dele. Não corria, apenas caminhava lentamente. Ele berrou, correu, procurando se desvencilhar daqueles galhos que o amarravam feito um animal, e acabou por tropeçar num campo cheio de cinzas. Ali onde deveria haver folhas, havia pegadas. Pequenas pegadas que começavam e terminavam no mesmo lugar. Ele se virou para se levantar e deu de cara com aqueles olhos abertos naquela imensa escuridão. Os olhos profundos, negros, sem pálpebras, sem raiva, apenas observando até o mais íntimo de sua alma. O corpo de Dylan foi encontrado uma semana depois por Jack e os outros últimos soldados. Nenhuma marca havia em seu corpo. Dizem que havia um único detalhe bem incomum. A sombra de Dylan estava virada para o lado errado. Naquela terrível última madrugada, o soldado Jack ainda tentou escrever um relatório. A mão suada, trêmula, a caneta quebrava. O papel molhado de suor. No relatório, Jack dizia que os homens estavam morrendo um a um. Dizia que o caldeirão tinha olhos, que a floresta era viva, que o mato andava, que ela vinha. E por fim, escreveu:
Se encontrarem este papel, não sigam. Ela não morre, ela não corre. Ela já sabe o seu nome. Ela sempre sabe. Ninguém sabe se ele sobreviveu. Mas quem anda pela trilha antiga de Nanitown jura ver, vez ou outra, uma farda rasgada pendurada num galho. Agora um breve relato do povo Maroon. Os Maroons estavam sem esperança, não sabiam mais o que podia ser feito. Eles achavam que a força de Nani vinha dos feitiços, dos caldeirões, das balas que ela pegava no ar. Mas o que eles nunca entenderam é que o verdadeiro poder dela vinha do ventre da terra e da conversa que ela tinha com os mortos. Na época da Grande Fome, a gente já estava quase sem nada, disse o velho Akane. O mato estava seco, os frutos não vingavam e o vento soprava pesado. As crianças choravam sem lágrimas. A gente tremia de fraqueza, mas não de medo, porque Nani ainda estava de pé. A sábia Ishiba relata que naquela noite Nani se deitou no chão da floresta, de olhos fechados, sem falar nada. Ficou assim por horas. E foi no meio da escuridão que ela sonhou. Viu um homem feito de barro, com olhos de fogo. Ele não falava, só estendeu a mão. E ali, na mão do homem, havia 3 sementes. Sementes de abóbora. Quando acordou, as sementes estavam do lado do corpo dela, secas, pequenas, brilhando na luz da lua. Ela plantou naquele mesmo dia, e a gente regou com silêncio, disse Ishiba. Os Maroons não falaram alto, eles não duvidaram. 3 dias depois, o campo estava laranja, abóboras doces e fartas que o povo Maroon nunca tinha visto. Nasceram, como se a terra tivesse parido com pressa. E quando cortaram a primeira abóbora, tinha água, e polpa, e vida. Comeram com as mãos, comeram ajoelhados e choraram, porque era do sonho que os Maroons estavam se alimentando. Até hoje, a população planta abóbora onde o solo está cansado, para lembrar que, quando tudo secar, os nossos ainda podem sonhar com sementes. Agora que já ouviram a história, vamos entender então quem era essa mulher que sumia no mato, fazia a semente nascer do sonho e mandava a bala voltar. E assim, ela existiu mesmo ou é tudo invenção? Posso falar? Pode. É real. Nani dos Maroons existiu. Foi uma líder, estrategista e figura espiritual importantíssima para a história da Jamaica e da resistência negra como um todo. Só que, como muitas figuras negras poderosas, mais especificamente mulheres negras, ela foi registrada mais pela boca do povo do que pelos livros de história. E para entender quem ela foi, a gente precisa voltar ali para a Jamaica do século XVII, por volta do século XVIII ali também. Na época, a ilha da Jamaica ela era uma colônia britânica e vivia da produção e exportação do açúcar. E, para esse açúcar ser produzido, milhares de africanos foram sequestrados de suas terras e foram submetidos à escravidão. Eles foram obrigados a viver na lavoura, nos engenhos e sofrer com os castigos e a vigilância constante, né? Era uma vida muito brutal. Mas teve gente que fugiu, que resistiu, que se escondeu nas montanhas, formando comunidades, construindo outras vidas. Essas pessoas foram chamadas de Maroons, que vem da palavra cimarrón, que em espanhol usavam para falar de animal fugitivo. Ou seja, já começa no deboche e na ofensa ali. Acho que fica no mesmo sentido, né, de ressignificar um termo, né? Acho que, a pessoa se apropria ali daquele termo e dá a ele outro sentido. Acho que isso foi o que aconteceu com os Maroons, não foi? Acredito que sim, né? Teria que estudar direitinho como teve essa mudança. Como teve essa mudança, mas acredito que sim. Bom, continuando então, os Maroons eles não estavam ali para brincadeira, né? Eles formavam comunidades autônomas com agricultura, tinham uma hierarquia própria, espiritualidade africana e também muita experiência de guerrilha. Isso aí é importante. Eles conheciam o território, justamente por conhecer tão bem o próprio território,
Eles atacavam de surpresa, eles sumiam na mata. E entre esses vários grupos dos Maroons, tinha um que era liderado por ninguém menos que Nani. Ela liderava os Windward Maroons, no leste da ilha jamaicana, e fundou uma comunidade chamada Nannytown, lá na Blue Mountain. Lugar de difícil acesso, escondido por florestas densas e guardado por silêncio. Mas ela não era só a chefe de guerra não, né? Ela era também uma sacerdotisa, uma conselheira, curandeira também. E ela tinha uma conexão profunda com os ancestrais. Então ela fazia rituais, ela cantava, dançava, ela sabia também do poder das ervas. Então ela tinha esse conhecimento suficiente para controlar as habilidades ali que estava sendo proposta naquele mundo, né? E aí os britânicos no meio disso, Eles odiavam a Nani. Registraram ela como feiticeira perigosa, bruxa, mulher diabólica. Mas no fundo, o que eles odiavam ver era uma mulher preta, livre, como liderança e estratégia suficiente para ser maior do que qualquer fuzil. ela liderou a resistência por pelo menos 20 anos. E aí detalhe, com um número muito menor de pessoas comparado aos dos soldados da Inglaterra. E mesmo assim, os britânicos eles perderam dezenas de homens para ela. E isso está nos documentos oficiais da época, hein? Ou seja, com ou sem caldeirão mágico, ela fez o império tremer. E quando a história é contada pelo povo dela, a verdade vem com um toque de assombro. Porque para quem sobreviveu à escravidão e fez do mato, da densa floresta, um lar, o impossível era só mais uma parte do plano. Tá, agora que a gente viu que a Nani realmente existiu, a pergunta que fica é: e essas lendas todas? Caldeirão que borbulha sem fogo, bala voltando, semente que nasce de sonho, isso tudo é real? Depende do que você chama de real, né? Porque assim, para muita gente, a realidade também é o que se sente, né? E também o que se sonha. E aí entra num ponto fundamental: a espiritualidade afrodescendente. Como a que guiava Nani e os Maroons, não separava o mundo físico do espiritual, a luta não era só com a espada e a emboscada. Era com a reza, com a folha e o tambor. Então, o que os britânicos chamavam de bruxaria era, na real, uma combinação de ciência popular, religiosidade ancestral e estratégia simbólica. Então, agora pensa. Se você é um império armado e começa a perder para um povo que invoca espírito e faz semente brotar e parar a bala no ar, você vai chamar isso de quê? De feitiçaria, lógico, mas para a comunidade isso era o BA, um sistema de saberes africanos que envolvia proteção, cura, maldição, oração e poder de ervas. Não era só misticismo, era sobrevivência. E aí, falando em erva, tem um negócio que a gente precisa falar, né? Esse saber, ele atravessou o tempo e o oceano. Então, até hoje, aqui no Brasil mesmo, a gente tem quem sabe curar a dor de cabeça com uma folha. Tirar um mal olhado com banho de arruda, fechar o corpo com reza, com chá. E esse saber é transmitido por gerações, principalmente por mulheres negras que aprenderam na marra como cuidar do corpo, da casa e da alma. E aí agora, só pra gente não parecer que tá aqui só no misticismo, desenfreado, acho que vale dizer que alguns historiadores que estudam a trajetória da Nani, eles encaram essas lendas também como parte do processo de resistência simbólica mesmo. É aquilo. A lenda não precisa ser literalmente real para ser poderosa. Ela mostra o que aquele povo acreditava, valorizava e temia. E principalmente como eles enfrentaram o império com tudo o que tinham: força, fé, conhecimento da terra e também narrativas. Então, alguns historiadores, eles, por exemplo, eles analisam algumas histórias como formas de preservar a memória e a autoridade de uma líder negra no mundo, onde era tudo sendo feito para silenciá-la. Exato. E aí esses mesmos historiadores também trabalham tentando entender o que era real ou não nas lendas. Por exemplo, a lenda de que tinha o caldeirão que borbulhava e que quando os britânicos olhavam dentro deles, eles eram sugados ou entorpecidos. Alguns historiadores vão falar que tinha a junção de dois rios, gerava uma espuma borbulhante, né? E aí a Nani, com algum conhecimento de ervas, jogava algumas folhas que elas sabiam que entorpecia ali dentro daquele rio, e essa espuma ela acabava causando alucinação, entorpecendo ali os britânicos, e aí quando eles estavam mais ou menos cambaleando, ela vinha e atacava, né? Outras pessoas vão falar que ela
tinha a habilidade de ficar invisível no mato, que o mato se curvava para ela e etc. Quando esses historiadores vão trabalhar com o fato da vestimenta de guerrilha deles serem folhas, né? E aí eles se camuflavam na mata e os britânicos não viam ele chegando, por isso essa invisibilidade. Então, essas lendas vão se misturando, e aí os historiadores tentam criar teoria para descobrir o que nelas é real e o que nelas não é real. Isso é a parte legal também do trabalho do historiador. Então tudo isso ajuda os Maroons a dizer: a gente não esquece dela e vocês também não vão esquecer. Né? É uma forma de deixar essa memória dela perpétua, né? Então, mesmo que o caldeirão ele não tenha borbulhado de verdade, o medo britânico ele foi real. Né? A fome foi real, a resistência do povo Maroon foi real. E aí, quanto a isso, não tem como a gente duvidar. E pra falar a verdade, se a Nani fez isso mesmo com esse povo britânico, eu acho muito bem feito. Você não acha, não? Acho, mas eles mereceram. Mereceram. Ele tava tentando invadir ali a Jamaica, tomou ali o apavoro da Nani, pô. Que é isso? Diva. Depois de tudo isso, vocês acham mesmo que a Nani ficou no passado? Nada disso. Ela virou lenda, virou canto, virou monte e virou nota. Mas também virou símbolo de luta, de autonomia e de sabedoria ancestral. Na Jamaica, a Nani ela é a heroína nacional desde 1975. Então ela tá lá na nota de $500 jamaicanos, por exemplo. Ela tá nos livros, nos monumentos, mas principalmente ela tá em Moortown, onde ainda se dança, canta e reverencia o espírito dela. Isso, Moortown é o atual nome da antiga Nanital. E esse legado tá em todo lugar onde mulher cuida com folha, reza baixinho, conhece o tempo da lua e das ervas, tipo aquele chá de boldo que você usa pra dor de barriga. Ou então aquela receitinha com o vapor do mastruz pra rinite que sua avó fazia. Sabe o maracujá ou a camomila que te acalma? Em algum momento, para alguns, isso também parecia bruxaria. Então, e aí? A Nani é uma bruxa? E você? Também é uma bruxa? Pode chamar de bruxa quem quiser, mas quem tentou dominar ela com pólvora e mapa acabou sendo engolido pela mata. Nossa, até rimou. Galera, antes de terminar aqui o episódio, eu queria fazer um pedido pra vocês. Se até então vocês gostaram do que viram, por favor, avaliem a gente aqui no Spotify com 5 estrelas se gostaram muito, ou nas outras plataformas digitais também, e acompanhe a gente nas redes sociais. A gente tá aí em todas as plataformas e é isso. E, enfim, continuando aqui, no próximo episódio a gente vai falar de uma revolta com gosto de álcool, cheiro de pólvora, e que começou quando tentaram proibir o que não devia ser proibido. A treta foi grande, teve barril virado, gente presa, gritaria no Pelourinho e sim, tudo isso por causa de uma bebida e não é a que você tá pensando. Então na próxima segunda, a fofoca sobe a cabeça, mas cuidado. Beber revolta demais pode causar insurreição. A gente se vê lá, até a próxima, fofoqueiros de alma. E não esqueçam que a fofoca é de segunda. Tchau! Tchau!